Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Hoje nós vamos estudar o segundo caso de mistura de soluções. É a mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. Nós temos que saber que as massas ou quantidades de matéria de cada soluto não se alteram e também não devem ser somadas, pois os solutos são diferentes. O volume da solução final passa a ser maior, e ele é calculado pelo somatório dos volumes das soluções misturadas. Como as quantidades de cada soluto não se alteram e o volume da solução final é maior, as concentrações de cada soluto são menores após a mistura. Portanto, esse caso é um problema de diluição para cada soluto. Para se determinar a concentração de cada soluto dessa mistura, basta a gente utilizar a fórmula de diluição. Um detalhe importante: se os solutos das soluções misturadas liberarem íons, as concentrações dos íons comuns devem ser somadas. 200 ml de solução aquosa, 0,3 mol de cloreto de sódio por litro de solução, são misturados a 100 ml de solução aquosa, 1 mol de cloreto de cálcio por litro de solução. Calcule as concentrações em mol por litro dos íons Na+, Ca2+, e Cl- na solução final. Esse é um caso de mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. O soluto da primeira solução é o cloreto de sódio e o soluto da segunda solução é o cloreto de cálcio. Quando essas soluções são misturadas, o volume final é igual à soma do volume da solução aquosa de cloreto de sódio com o volume da solução aquosa de cloreto de cálcio. Logo, o volume final é igual a 300 ml. Como não há uma reação química entre os solutos, suas quantidades permanecem as mesmas após a mistura, e o volume da solução final é maior. Portanto, as concentrações desses solutos diminuem. Isso significa que para cada soluto ocorreu uma diluição. Então, eu vou calcular a concentração de cada soluto após a mistura, e nesse caso é uma diluição. Vou utilizar a fórmula de diluição para cada soluto. Vamos lá! Então, eu vou calcular a concentração em mol de cloreto de sódio por litro de solução após a mistura. A fórmula está aqui: concentração em mol de cloreto de sódio por litro da solução inicial, vezes o volume da solução de cloreto de sódio inicial, é igual a concentração em mol de cloreto de sódio por litro da solução final, vezes o volume da solução final. Agora eu vou substituir os dados do enunciado. A concentração de cloreto de sódio na solução inicial é igual a 0,3 mol de cloreto de sódio por litro de solução. Então está aqui. Vezes o volume da solução inicial é igual a 200 ml. É igual a concentração de cloreto de sódio em mol por litro na solução após a mistura, que é incógnita, vezes o volume da solução final, que é igual a 300 ml. 0,3 vezes 200 é igual a 60. Passando 300 para o outro lado, dividindo, 60 sobre 300 é igual a 0,2 mol de cloreto de sódio por litro de solução. Considerando a dissociação total do cloreto de sódio em água, a gente sabe que cada 1 mol de cloreto de sódio libera 1 mol de cátion Na+ em solução. Portanto, 0,2 mol de cloreto de sódio libera 0,2 mol de cátion Na+ em solução. Cada 1 mol de cloreto de sódio libera 1 mol de ânion Cl- em solução. Logo, 0,2 mol de cloreto de sódio libera 0,2 mol de ânion Cl- em solução. As concentrações dos íons na solução final são 0,2 mol de cátion Na+ por litro de solução e 0,2 mol de ânion Cl- por litro de solução. Agora eu vou fazer o mesmo cálculo para o outro soluto, que é o cloreto de cálcio. Vamos que vamos! Agora eu vou calcular a concentração em mol de cloreto de cálcio por litro de solução
após a mistura, que nesse caso é uma diluição para cada soluto. Aqui está a fórmula: concentração em mol de cloreto de cálcio por litro de solução inicial vezes o volume da solução de cloreto de cálcio inicial é igual a concentração em mol de cloreto de cálcio por litro da solução final vezes o volume da solução final. Substituindo os dados do enunciado, a concentração de cloreto de cálcio na solução inicial é igual a 1 mol de cloreto de cálcio por litro de solução. O volume da solução de cloreto de cálcio inicial é igual a 100 ml. A concentração em mol de cloreto de cálcio por litro de solução final é incógnita e o volume da solução final é igual a 300 ml. 1 vezes 100 é igual a 100. Passando 300 para o outro lado dividindo, 100 sobre 300 é igual a 0,33 mol de cloreto de cálcio por litro de solução. Considerando a dissociação total do cloreto de cálcio em água, a gente sabe que cada 1 mol de cloreto de cálcio libera 1 mol de cátion Ca2+, em solução. Então, 0,33 mol de cloreto de cálcio libera 0,33 mol de cátion Ca2+, em solução. Cada 1 mol de cloreto de cálcio libera 2 mols de ânion Cl- em solução. Logo, 0,33 mol de cloreto de cálcio libera 2 vezes 0,33, que é igual a 0,66 mol de ânion Cl- na solução. As concentrações dos íons provenientes da solução de cloreto de cálcio na solução final são 0,33 mol de cátion Ca2+ por litro de solução e 0,66 mol de ânion Cl- por litro de solução. Na solução final há 0,2 mol de cátion Na+ por litro de solução, 0,33 mol de cátion Ca2+ por litro de solução. E no caso do Cl- eu tenho que somar 0,2 mol de ânion Cl- proveniente da solução de cloreto de sódio, mais 0,66 mol de ânion Cl- proveniente da solução de cloreto de cálcio. O resultado é 0,86 mol de ânion Cl- por litro de solução. Beleza? Se você gostou dessa videoaula, ajude o professor Marcelo, deixa aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva já! Eu agradeço de coração por você ter assistido essa videoaula até o final. Estou indo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fui!